Diego Picucha é advogado e filiado ao PDT. Elegeu-se vereador de Parobé com apenas 27 anos e foi eleito prefeito do município em 2020 com 78% dos votos. Parobé está situada a 70 quilômetros de Porto Alegre com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, sendo o maior município do Vale do Paranhana. Prefeito, estou muito feliz de estar aqui contigo, te entrevistando. Muito obrigado por ter topado o convite e estar aqui com a gente para gravar esse café. Prefeito Diego, transporte público tem sido um dilema em muitas cidades, principalmente para a população em vulnerabilidade social. Parobé, sobre a tua gestão, bolou um programa incrível chamado Tarifa Zero, a fim de garantir à população mais acessibilidade, segurança e dignidade no serviço. Só no primeiro mês beneficiou 20 mil passageiros. Gostaria que tu nos contasse um pouco sobre como funciona o programa e como foram os bastidores para planejá-lo. Com certeza, Zílio, quero te agradecer pela oportunidade que está nos dando aí, vindo até a nossa cidade, levando o nome do nosso município aí a todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil, agradecer a tua equipe, o pessoal que está na retaguarda e a minha equipe que está aí participando. É sempre um prazer a gente estar levando o nome da nossa cidade, sempre com o intuito que a gente sempre colocou. E eu, Diego, candidato, e eu hoje, Diego, estando prefeito, eu não mudei as minhas diretrizes e as minhas colocações. Então a gente pregava resgatar o orgulho, o amor e a esperança do povo de Parobé. Então esse tipo de movimento, esse tipo de entrevista vem ao encontro deste sentido, de a gente estar levando Parobé com notícias boas. E a gente trabalha todos os dias aqui, faz um papel primeiro administrativo, em cima dessas ações administrativas a gente faz essa questão de marketing, divulgação, que vem a ser a chamada política, né, em cima das ações, mas sempre com o pressuposto administrativo. Então é um prazer para a gente estar, através do teu canal, levando aí o nome do nosso município, né, e representando 60 mil pessoas e nesse papel, de resgatar aí o orgulho do nosso povo, que estava há muito tempo desacreditado, e hoje o povo de Parobé tem orgulho de dizer que é parobéense, porque Parobé hoje aparece nas manchetes do Rio Grande do Sul, inclusive no Brasil, e agora já entrando nessa questão do Tarifa Zero, essa pauta foi debatida no Senado Federal e Parobé foi usado como um case de referência lá no Senado do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente fica muito feliz, a gente está sendo procurado por muitas cidades e está dando essa atenção especial aos colegas partidários também, para a gente estar debatendo e discutindo essa ação. Eu no papel assim, de curioso e sempre instigando e buscando novas ideias, trabalhando sempre tendo em vista a política como uma ferramenta de mudança de fato na vida das pessoas. A política ela é um instrumento, ela pode servir para várias ações, né, para várias atitudes. Tem pessoas que podem se servir da política. Eu não uso a política para fazer carreira, eu uso a política, a administração pública, que eu gosto muito de estudar e de ler, e sou um apaixonado por isso. Eu sempre digo que a política, a administração, ela atinge o plano da eficácia quando de fato ela muda a vida das pessoas. E muda de fato, lá na ponta, e principalmente as pessoas que mais precisam. Mas muitas vezes para te ajudar as pessoas que mais precisam, tu está ajudando o empresário. Então, de uma maneira indireta, tu dá a condição para aquela pessoa. E é uma coisa que eu sempre passo para as pessoas que trabalham comigo, é o bom atendimento. Principalmente para as pessoas que não conseguem se expressar. Para criança, para as pessoas idosas, para os analfabetos, enfim, para essas pessoas que têm maior dificuldade. Na questão do Tarifa Zero, que de fato é um programa que ele devolve, né, para a comunidade de fato, objetivamente, essa questão do transporte em si, mas é muito mais que o transporte. A nossa ideia ela surgiu, eu busquei alguns países como Luxemburgo. Luxemburgo é um país pequeno, mas o transporte é todo gratuito. A Bélgica, existem alguns locais que tem esse modelo de transporte público gratuito. A gente foi buscar esse modal dentro do Brasil, que foi na cidade de Vargem Grande Paulista, e o prefeito nos recebeu muito bem, quero agradecer o prefeito de lá, o secretário, enfim, toda a equipe nos recebeu muito bem. E a gente trouxe aquele modelo que foi um modelo de sucesso dentro do Brasil, e a gente trouxe esse modelo, adaptou com a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, que até onde eu sei é o projeto piloto. A gente adaptou, montou as necessidades dentro do nosso município e colocou em prática. Esse projeto, antes de tudo, ele vem a ser a consequência, mas a causa, né, disso tudo, o preparo ele é totalmente administrativo. Algumas ações que a gente fez de recuperação
do município, algumas ações que a gente fez de base, algumas ações que deveriam ser feitas, históricas aqui que a gente tinha, que eu resolvi administrativamente, me deu condições financeiras para colocar em prática esse programa. Esse programa ele tem esse caráter do transporte, porque de fato, se nós analisarmos objetivamente uma família em que o casal trabalha no comércio, se nós fizermos uma conta rápida aqui, R$ 4,50 era passagem. A pessoa usa 2 passagens por dia, 20 e tantos dias, entendeu? Eu estou botando na renda da família R$ 400 por mês. Essa pessoa pode pagar o aluguel, compra o básico para sobreviver, feijão, arroz, o básico, ela consegue comprar com o dinheiro que ela está economizando. E ela economiza, mas ela volta a gastar na minha economia. Ela vai gastar no supermercado, ela vai gastar na loja de material de construção, na loja de confecção, na loja de roupa, de elétrico. Isso vai fazer com que eu gere riqueza na minha cidade, movimente minha economia, gere emprego. Se gerando emprego, vai o recurso lá para cima, volta em FPM para mim, gera mão de obra, ISSQN, que é o imposto que vem para o município, ou seja, ou ICMS, que vem um montante para o município. Eu gero mais emprego, eu gero mais renda, eu gero riqueza, circula, ou seja, esse dinheiro que eu estou pagando o tarifa zero, porque esse recurso que a gente está pagando o tarifa zero, não existe nenhum tipo de taxa de contribuição de melhoria que eu não criei um tributo novo, é do recurso livre. Então, esse recurso ele é do imposto, né? E o imposto ele tem esse caráter não vinculado, então a gente paga, mas ele acaba retornando através de todo esse movimento da economia. Sem contar as pessoas que muitas vezes dos extremos, geograficamente falando, iam gastar em outro município, nos comércios do outro município. E agora com o tarifa zero não. Eles vêm até o centro da minha cidade e acabam gastando aqui e fazendo toda essa roda girar. Além dessa questão da economia, além dessa questão da dignidade das pessoas poder ir e voltar quantas vezes quiserem, não precisa fazer cadastro. Simplesmente tu sair agora ali, mandar o ônibus parar, o ônibus vai parar, tu vai embarcar, tu vai andar assim, o tempo que tu achar necessário. Enfim, além de todos esses fatores, temos que destacar os ônibus, a questão da acessibilidade, que é muito importante, todos os ônibus com ar-condicionado e com acessibilidade, e também a questão de trafegabilidade, o trânsito. Hoje o nosso comerciário, a gente adaptou os horários para que eles venham do extremo, do interior, para o centro da cidade trabalhar. Tem essa questão da trafegabilidade, do trânsito, do desafogamento e também a questão ambiental, que é muito importante. Hoje as pessoas podem deixar o carro em casa. Então hoje triplicou o número de adeptos aí ao transporte coletivo, então são vários aspectos que esse programa do Tarifa Zero acabou atingindo e melhorando a vida das pessoas. Genial, incrível o programa e que honra a gente poder estar divulgando isso no estado inteiro, né? Principalmente em Porto Alegre, viu, Melo? Espero que tu assista e aprenda aqui com o nosso prefeito de Parobé. Prefeito, quando o senhor assumiu a gestão municipal, encontrou 5 grandes obras paradas na área da saúde, vindas de gestões anteriores. Eu gostaria que nos contasse sobre o eixo Saúde em Dia do Parobé para frente. Vamos lá. Falando objetivamente de estrutura física, de obras, né, como tu mesmo referiste, a gente encontrou, e aqui nenhum tipo de crítica às outras administrações, mas sim no caráter de contextualização. Nós encontramos obras abandonadas, né? A gente assumiu a administração municipal em 1º de abril, não é mentira, 1º de abril de 2020, a gente ganhou uma eleição, na eleição suplementar. A gente administrou sempre na pandemia, nunca administramos sem pandemia. E a gente assumiu com uma equipe muito qualificada e eu sou só mais um. Né? Isso se deve à minha equipe. Eu tenho uma equipe qualificada, todos os meus secretários são técnicos, eu não tenho nenhum secretário político. Nenhum partido indica secretário no meu governo, eu que indico todos e todos têm aptidão e capacidade para trabalhar na sua área. Então a soma de todos os esforços, e aqui é uma empresa, né? A gente administra a prefeitura como uma empresa. Então por isso que a gente conseguiu desenvolver esse trabalho. A gente encontrou várias obras paradas, então uma parceria desde jurídico, setor de planejamento, a própria saúde, o setor de compras, enfim, todos. A administração pública, a prefeitura, era uma série de engrenagens, né? Então todas têm que funcionar em consonância. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu retomar muitas obras e a gente acabou em 1 ano, praticamente, entregando. Primeiro, a gente entregou a UBS da Alvorada, né, que é uma UBS que já está funcionando. UBS é posto de saúde, né? A gente tem essas nomenclaturas na administração. Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica de Saúde. A gente entregou lá no bairro Alvorada, que atinge uma região de mais ou menos 6.000 pessoas. Depois a gente entregou um prédio que seria uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, mas a gente transformou ela
Naquele momento a gente entregou ela aproximadamente 50 salas, salvo engano. Então hoje lá ela tem uma OBS, tem um centro de especialidades e é o nosso centro de atendimento de vacinação, que inclusive o Parobé foi referência na região, foi o primeiro a vacinar profissionais de segurança, foi o primeiro a completar os 18 anos, fomos referência em vacinação aqui na região, também no estado. E também fizemos o atendimento Covid. Então a gente não precisou montar uma outra estrutura, a gente não precisou pagar estrutura, alugar prédio, a gente, graças a essa competência, a gente usou esse espaço também para o atendimento Covid e hoje estamos atendendo o pessoal, questão da dengue, que infelizmente está tendo um pico nesses atendimentos. E também entregamos a OBS do bairro Vila Nova, ali não é mais Vila Nova, mas é chamado de Vila Nova, ali é mais bairro Vila Feliz ali, enfim. Foram 3 UBS em um ano que a gente entregou. E este ano, agora em junho, por aí, julho, a gente vai entregar mais uma UBS nova lá no distrito do Pinhal, onde já temos um asfalto histórico lá, que a gente foi um investimento de aproximadamente 12 milhões. Então agora mais uma UBS nova lá no Pinhal, que também vai ganhar uma creche nova até o final do ano lá no Pinhal. E também vamos inaugurar a 5ª UBS em praticamente 2 anos, que é a UBS do bairro Jardim, que é um dos principais bairros da nossa cidade. Essa UBS vai ser a UBS mais completa, com horários de trabalhador das 8 da manhã às 8 da noite, com dentista, com pediatra, inclusive farmácia lá, vai ter farmacêutico, toda uma estrutura lá no Pinhal. Então são 5 obras, nós poderíamos ficar aqui um dia falando sobre saúde, mas falando em estrutura física, são 5 obras, 3 que a gente já fez e mais 2 que a gente vai entregar esse ano para a nossa comunidade. Sem contar o nosso CEMAC, que é o nosso Centro Municipal de Atendimento à Criança, que a gente tem um atendimento durante o dia para as nossas crianças com um pediatra, aqui um prédio atrás da prefeitura aqui, onde a gente tem um trabalho voltado especialmente para crianças. Genial. Enquanto isso, lá em Porto Alegre, a gente com lotação de atendimentos sem capacidade para atender mais, Mais um exemplo bom de Parobé aqui para a nossa capital. Recentemente, a Prefeitura de Parobé, junto ao Senai, passou a oferecer mais de 30 cursos de capacitação profissional gratuita no município. Todos esses cursos têm uma forte demanda no mercado de trabalho, como, por exemplo, o curso de costura industrial, instalação e manutenção de ar, tipo split, aqui é quente no verão, montagem e reparação de circuitos elétricos residenciais, entre outros. Essa parceria toca, sobretudo, os jovens da cidade. Na sua visão, quais efeitos esse olhar para a juventude de Parobé pode gerar no futuro próximo e como a Prefeitura tem contribuído nesse processo? A gente entende que o sapato, hoje a nossa mão de obra, a nossa economia, ela é praticamente toda, 70%, 80% voltada ao calçado. A gente entende que a gente não pode perder essa raiz, esse esteio, que trouxe o município até aqui, a gente tem que ajudar, a gente tem que manter essas empresas de calçado, mas a gente tem que fomentar e instigar. E esse instigar, a obrigação da administração pública é proporcionar à nossa juventude novas oportunidades. E por isso que a gente trabalha contratando o Senai, a gente trabalha em parceria com os sindicatos de sapateiros. Esse curso de costura que acontece é uma parceria com o sindicato de sapateiros. Eu quero agradecer aqui o João, que é nosso parceiro, que cede o espaço físico, entra com o maquinário e o material, e nós fizemos um processo seletivo simplificado e contratamos uma professora que dá aula de costura totalmente voltada às empresas. Então a gente não perde a nossa raiz calçadista, a gente qualifica também para o calçado, mas em paralelo a isso a gente dá oportunidade à nossa juventude. Com cursos práticos, uma coisa que eu sempre cobrei, que eu falei, gente, eu sou muito objetivo já, não vamos fazer curso aqui, desculpa o linguagem, para encher linguiça, tá? Nós temos que fazer curso que nós vamos capacitar e vamos qualificar essa gurizada para o mercado de trabalho. A gente fez de cozinha fast food, costura pet, já completamos, já entregamos certificado. A pessoa sai daqui, vai trabalhar no restaurante, vai trabalhar nesses food trucks, entendeu? A moda pet hoje é moda, Essa questão pet, a gente deu curso já terminou aqui uma turma de instalação e manutenção de ar-condicionado split, Quem não precisa de um profissional dessa área? A gente sempre tem déficit de profissionais, agora a gente está preparando o curso de elétrica predial, está preparando um curso de mecânica de moto, mecânica de carro. Então nota que são cursos que realmente eles têm demanda, A gente tem oferta, no mercado hoje aqui na cidade. Então a gente busca voltar a qualificar essa juventude, principalmente, é liberado para todas as idades, mas principalmente a juventude, para que de fato, se eles assim entenderem, saiam do calçado e busquem outras atividades.
Ah, genial. Sabe, prefeito, que eu tenho um doguinho, o nome dele é Ciruzine, né? Tá com 2 anos e meio. E eu sou natural de Canela e de vez em quando eu venho para visitar minha família e pensei aqui, vou planejar de no meio do caminho aqui para o Bet, Porto Alegre Canela, né? Vou parar aqui para almoçar e deixo ele em algum pet aí para fazer esse povo qualificado aqui de Parobé. Prefeito, como dizia Brizola, a educação é o único caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é a criação de riquezas apenas para alguns privilegiados. A educação é a nossa principal bandeira no PDT e Parobé vem dando exemplo com o projeto com contraturno para escolas municipais. Eu gostaria que tu nos contasse um pouco sobre a iniciativa do Instituto Quero Quero aqui no município. Na verdade, o nosso objetivo, o meu objetivo como pessoa é ter escola em turno integral, né? Em todas as sedes. A gente busca um projeto de médio e longo prazo, né? Para se iniciar, de primeira mão, vou te falar. A gente busca, junto com a Secretaria de Educação, começar no primeiro ano, já no ano que vem, né? Implantar no primeiro ano num ano, no segundo ano e assim sucessivamente para daqui 9 anos a gente ter escolas em turno integral. Hoje a gente não tem estrutura física e administrativamente falando, tem uma série de fatores, como por exemplo o índice da folha, né? Quem conhece a administração sabe que eu não posso comprometer uma porcentagem maior de 54% no índice da folha. Como o Parobé é uma cidade que tem uma arrecadação muito baixa, em proporção eu tenho a menor arrecadação, se tu fizer uma comparação com a maioria dos municípios da região. Então é muito fácil de atingir meu índice da folha. Então nós temos a dificuldade física de colocar as crianças e também essa dificuldade de contratação. Enfim, mas aos poucos a gente vai ajustando. É o mesmo trabalho que foi feito com o transporte coletivo. Tem vários pressupostos que tu tem que ir fazendo e ajustando para te chegar no objetivo, no objeto fim. Assim no transporte, assim vai ser na escola em turno integral. Mas enquanto a gente não consegue efetivamente fazer isso, a gente buscou esse projeto, que é o Instituto Quero Quero, onde a gente alugou um espaço que tem campo de futebol, tem 2 campos de futebol 7, um campo de futebol 11, tem um espaço amplo com refeitório, com 3 pavilhões, onde um deles vai ser uma educação infantil, uma escola de educação infantil, que a gente tem uma meta ambiciosa aí, que é histórica também, de zerar as filas de espera em creche, e isso até o final do ano eu vou conseguir isso. Eu estou ampliando 3 escolas e esse pavilhão vai ser mais uma escola. Nesse segundo pavilhão, então, vai ser o Instituto Quero Quero, que além de toda a estrutura de campo, que a gente vai ter dos campos de futebol e toda a área de recreação, um espaço muito grande, a gente alugou da Associação Azaleia, logo abaixo aqui. A gente está fazendo as divisórias, fazendo toda a adaptação física, onde a gente vai ter oficinas. Então a gente vai escolher, e ele vai ser voltado principalmente para as crianças de maior vulnerabilidade social, né? Então vai ser voltado para essas crianças, as crianças vão estudar pela manhã, o ônibus vai pegar, vão levar até o projeto, elas vão almoçar e de tarde elas vão ter oficina de teatro, oficina de música, cultura religiosa, enfim, artes marciais. Então, todos os dias elas vão ter atividade, vão ser monitoradas e vão ter essa troca com a escola, também trabalhando a questão do reforço escolar, né? Então, a criança que estuda de manhã, ela vai na escola de manhã, onde vai pegar, ela vai trazer, ela vai ganhar um almoço, de tarde vai ter esses projetos e no fim da tarde o ônibus vai devolver em casa. E as crianças que estudam de tarde vão ter esse projeto de manhã. Então, o projeto que inicialmente vai atingir 250 crianças, do primeiro ao 6º ano. Então, esse projeto é um projeto piloto que a gente está montando e o meu objetivo é montar ele e levando para outros bairros, né? Porque ele é um contraturno. Ele é o meio do caminho, mas não é onde eu quero chegar, que é a escola em turno integral. São 2 coisas diferentes. Elas são parecidas, mas não são a mesma coisa. Um pode até conversar com o outro. O contraturno pode fazer parte da escola integral, mas ele é uma peça da escola integral, ele não é a mesma coisa. Tá? Enquanto a gente não consegue, então, ter escola em turno integral, a gente vai fazer esses pilotos, e o primeiro é aqui, depois a gente quer ir para os extremos, né, da periferia para o centro, geograficamente falando, que é onde a gente mais precisa. Genial, prefeito. Prefeito, nós notamos com muita facilidade que a sua gestão é muito atenciosa quando o assunto é educação aqui no município, né? Muitas iniciativas foram tomadas para tornar o ambiente educacional mais atrativo para os jovens. Dentre esses eventos tiveram já oficinas de robótica, campeonatos de xadrez, incentivo ao esporte. Apesar da sua dedicação, sabemos que a pandemia afetou muito
a educação, né? E o ensino à distância é pouco eficaz quando comparado com o ensino presencial. Diante desse cenário, quais ações a Prefeitura está tomando, vai tomar, para que o desempenho dos alunos após a retomada das aulas presenciais tenha um menor impacto? Na verdade, o atraso que a gente teve na pandemia, isso, na verdade, a gente pode tentar amenizar e buscar maneiras de amenizar essa situação, mas ela vai ser permanente, porque realmente aconteceu, como tu mesmo colocou, o ensino presencial não se compara ao ensino, né, online, enfim, várias as maneiras que a gente tentou buscar. Tem famílias que não têm celular, né, então não tinha como passar esse material, a gente tinha que fazer essa entrega física, enfim, a gente tem essa dificuldade. A nossa busca é criar maneiras e soluções, intensificar, e a gente fez já agora nas férias de 2021 para 2022, a gente lançou 2 projetos. O primeiro deles é a questão da educação infantil, mas que não está ligado objetivamente a isso, mas só para citar ele, que foi um projeto onde os pais que se eles comprovassem que eles estavam trabalhando, a gente comprou vagas nas escolas particulares para os pais poderem deixar as crianças da educação infantil. E um outro projeto, que é o projeto PIPAS, que foi um projeto, sim, de reforço escolar, onde essas crianças que a gente fazendo esse filtro, então notando as de maior dificuldade devido também à pandemia, a gente fez durante as férias uma mescla entre brincadeiras, atividades e oficinas e também reforço escolar, justamente para atingir essas crianças que tinham dificuldades. Mas ele não era obrigatório, né? Porque muitos pais estavam nas férias, né? Então a gente proporcionou esse serviço e alguns pais aderiram, alguns não, e foi um sucesso e a gente quer repetir para ir buscando e amenizar essa situação. Vale destacar nessa questão de pandemia, e a gente tem que falar, eu sou pai de menina, e a gente está numa posição, eu estou como prefeito, mas tem essa carga de ser humano, e a gente tem que destacar essa questão da pandemia, que obrigava muito para a volta às aulas pela questão do abuso e exploração sexual das crianças. Então, às vezes, as pessoas que estão no poder, seja prefeito, enfim, independente do cargo, eles não querem falar sobre o assunto, mas existe muito. Então, os pais tinham que trabalhar, as escolas estavam fechadas, tá? Muitas vezes por omissão dos prefeitos e das autoridades, que era muito fácil se acomodar, e muita gente não queria trabalhar, mas o seu salário estava entrando na conta, tá? Enquanto os nossos profissionais de saúde estavam lá trabalhando, arriscando a vida, a gente não queria trabalhar. E literalmente as crianças estavam sendo abusadas em casa de vizinho, em casa de, enfim, ficavam de qualquer jeito. Isso não é achismo meu, isso é número, tá? Só ir na delegacia de polícia e pedir os números que vai ver a quantidade que aumentaram os casos de abuso sexual das crianças. Então, o lugar de criança é na escola e é obrigação do Estado, na minha pessoa aqui como prefeito municipal, cuidar das crianças. Então, a gente tem uma campanha em maio aqui, uma campanha muito forte, a gente grita, a gente chama a atenção, né, para mostrar para as crianças que elas não estão sozinhas, porque uma das características do abusador é essa, né, ameaça, né, de algum tipo de retaliação. As crianças têm que entender que o prefeito está lá para ajudar elas, que o delegado, que o comandante da brigada, que ela tem socorro, ela tem amparo, entendeu? E a gente manifestar, a gente faz essas campanhas dentro das escolas, com o sinalzinho, com o semáforo, né, o vermelho, o amarelo e o verde, onde a criança pode ser tocada ou não, de uma maneira bem didática. E aí a gente busca possíveis abusos, possíveis casos de exploração. Então isso é uma pauta muito importante, tem que ser debatida, e aqui em Parobé a gente debate e combate isso, tá? Voltando para a educação é sim foco, a gente fez um investimento aí de ampliações e reformas de escolas de aproximadamente 5 milhões, né? Todas as escolas, a gente pediu para os diretores que estão lá na gestão da escola, juntamente com a Secretaria de Educação, fazer o levantamento de o que precisavam de estrutura física e a gente investiu. O que o diretor pediu, ele ganhou. Tem escolas aí com investimento de 700 mil reais, né? Refeitório, sala de aula, enfim. É a nossa obrigação. Então a gente investiu também em questão de Chromebooks. Hoje a criança não precisa estar repartindo o computador, tem os carrinhos, teu filho é estudante, ele está lá na mesinha dele, vem o Chromebook de última geração, tá? Nem na rede privada não tem esses Chromebooks. Ele vai ter o seu Chromebook na sua classe, ele vai ter acesso limitado aos sites ali, o professor limita lá
passa a matéria para ele tem o seu Chromebook, seu computador, terminando o uso ele é guardado, tem a sua senha, tem o seu e-mail escolar, né? A gente investiu, como tu falou, na questão de robótica. Agora o próximo passo é a questão dos uniformes, que é um sonho meu, que todas as crianças vão iguais para a escola, tá? As crianças têm que ir igual, não é uma tem a roupa melhor que o outro, todo mundo tem que ir igual, a gente vai dar até tênis e vai ser cobrado. Então vai ser o próximo passo, é o uniforme. A gente vem fazendo muito trabalho aqui, que deveria ter sido feito há 10, 15 anos atrás. Então a gente tem todo um trabalho de base e que demora, né? Ainda mais tratando de administração pública, tem muita morosidade, questão de licitações, não é como tu contrata na iniciativa privada. É que tu vai, vou ali construir um prédio, vai ali, constrói com mais barato. Aqui tem uma série de fatores. Então a gente vem fazendo um trabalho de base muito forte e a educação com certeza é o nosso foco principal. Lembrei do Brizola, que também, enquanto governador, vestiu e calçou todas as crianças, né? A época era o Quixute, né? Aham. Prefeito, em janeiro ocorreu a 15ª Festa da Melancia em Parobé. O evento é organizado pela Associação dos Produtores Rurais e Piscicultores de Parobé, a PROP, com apoio da Prefeitura e da Emater. A feira ela tem uma grande importância econômica para os produtores rurais da cidade e movimenta o turismo da região. Como foi a retomada de eventos de maior porte, como a Festa da Melancia, e quais foram os desafios da Prefeitura no que diz respeito às medidas de segurança em saúde? A Festa da Melancia é uma festa tradicional, que é a Feira da Melancia, né? A gente fez ela na pandemia, mas a gente fez ela só nos moldes de feira, não fez de festa, né? Por todas as restrições. E este ano, então, de 2022, a gente pôde retomar com atrações musicais, enfim, atração gospel. Então a gente procura fazer todas as festas com um caráter totalmente voltado para a família. E foi um grande sucesso, né? Foi um sucesso de vendas, toneladas e toneladas de venda de melancia, produção aqui da nossa cidade, suco de melancia, enfim, uma feira bem legal. É uma característica já do nosso município. E também foi um desafio por essa transição, logo no fim da pandemia. Vale destacar aqui, aproveitar o espaço para destacar os nossos 40 anos da cidade, né? Parobé, esse ano, agora, essa semana, essa semana, dia 1º de maio, completou 40 anos, e no dia do plebiscito, 28 de março, a gente fez o dia 21 ao dia 28, festejando 40 anos de Parobé. Foi a maior festa da história do nosso município, né, com 3 dias de rodeio, com feira multissetorial, onde as maiores empresas do nosso município fizeram uma exposição com praça de alimentação, com bandas regionais, com o melhor gospel do Brasil, Fernandinho, e encerrando o show dia 28. Os 3 dias de rodeio, sexta, sábado e domingo, com vaga em Barretos, para vai ter um representante de Barretos, com o melhor narrador de rodeios com o Marco Brasil, e na segunda-feira, no dia 28, no dia do plebiscito, show com o Leonardo. Então a gente contou com aproximadamente 50 mil pessoas. Foi a primeira festa na região, né, que depois da pandemia, alguns prefeitos cancelaram e a gente manteve, né, tendo em vista esse fim da pandemia, então a gente manteve. Então é um desafio muito grande, né, tu ir contra algumas coisas, né. Então assim foi na Festa da Melancia, assim foi no Festejando de Parobé, e esse é o nosso desafio, né, como gestor, é ter esse feeling para fazer as ações, né, na hora certa. Perfeito. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED, Parobé aparece como 19º em saldo positivo de novos postos de trabalho entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, sendo o melhor resultado do Vale do Paranhana, no período de janeiro a março de 2022. Esse resultado excelente, ele demonstra que a economia ela está sendo retomada aos poucos após esses quase 2 anos de recessão, né? Quais iniciativas da sua gestão tem tomado para incentivar a geração de empregos aqui na cidade? O que eu digo muitas vezes para os empresários, a gente conversa internamente aqui, que tu ajudar uma empresa e o reflexo dessa oferta de empregos não é objetivamente tu dar um aluguel para a empresa, não é objetivamente tu dar uma área de terra, mesmo que a gente tem projetos agora de concessão de área de terra, mas tu conseguindo dar uma saúde de qualidade, né, para o funcionário da empresa lá, onde ele vai ter um pediatra para atender o seu filho, tu conseguir dar uma escola de educação infantil para o funcionário da empresa lá, para o cidadão lá da ponta, lá da fábrica, onde ele possa estar trabalhando e o filho está numa escola de qualidade, está num contraturno escolar, está numa atividade da prefeitura, tu conseguindo dar saúde, tu conseguindo dar educação, tu conseguindo dar um transporte digno, tu conseguir estruturar a malha viária do teu município,
uma logística apropriada, onde o caminhão que vai vir, vai fazer a logística, vai trazer, vai levar o serviço, não vai quebrar num buraco. Tu dando toda essa base estrutural que gira ao entorno do serviço em si, ele é um incentivo, né? Tu dá condições para que o empresário venha investir no nosso município e a prefeitura seja um facilitador, né? Seja no ponto de vista burocrático e também estrutural, voltado aos colaboradores da empresa. Isso soma muito mais que a prefeitura pura e simplesmente ir lá dar um aluguel de quase 5 mil reais por mês, mas o cara com um buraco na frente da sua fábrica, o colaborador lá falta trabalho porque não tem onde deixar o filho, porque não tem vaga em creche, se incomoda lá porque não tem uma saúde de qualidade, entendeu? Então, muitas vezes tu fazendo esse trabalho de base, ele vai ter uma eficácia, um efeito melhor do que objetivamente tu dando um dinheiro para a empresa, pura e simplesmente. Genial. Prefeito, a tua gestão está classificada em primeiro lugar no Rio Grande do Sul no Índice de Governança Municipal, que é uma avaliação das prefeituras promovidas pelo Conselho Federal de Administração. Esse índice ele avalia critérios importantes como saúde pública, educação, segurança, equilíbrio fiscal e saneamento básico. Como o senhor percebe essa classificação e quais as principais ações realizadas pela prefeitura você acredita ter influenciado nesse resultado? Eu acredito que a principal avaliação é a questão administrativa, que, como eu disse, para toda política pública lá na ponta que vai mudar a vida da pessoa, seja o transporte, seja a saúde, como é que se paga um médico? Com dinheiro. Como é que se paga o ônibus do tarifa zero? Com dinheiro. Contrata a empresa presta serviço, eu pago. Por isso a gente precisa de dinheiro. Para ter dinheiro a gente tem que ajustar e administrar como uma empresa. Então, esse prêmio, qual a gente fica orgulhoso, e se deve também a toda a minha equipe, ele é voltado a todo esse pressuposto, essa regulação que a gente fez administrativa, que a gente reduziu o número de secretarias, os ajustes que a gente fez aqui dentro, a questão do fundo próprio de previdência social do servidor público. Nós tínhamos um problema aqui, Zine, que a prefeitura ela tem uma obrigação patronal que gira em torno, só para o pessoal entender, existe a previdência pública que todo mundo contribui e o servidor público, alguns municípios têm o fundo próprio de previdência social aqui e o regime próprio de previdência social, RPPS e FPPS. O nosso fundo aqui, de 90 a 2001, logo depois da Constituição, de 90 a 2001, não se recolheu do servidor e a prefeitura não pagou sua parte patronal. E com isso gerou um passivo, né? Então era feito um cálculo atuarial, uma alíquota complementar que o município tinha a obrigação de pagar mais ou menos 600 mil reais por mês. Tá? Mais o patronal, que é a obrigação ordinária, né, de 550 mil reais. Como o município não conseguia pagar o patronal e nem a amortização da dívida desse tempo sem contribuir, foi gerando mais um parcelamento. Então, ano passado, nós tínhamos uma dívida de parcelamentos na cerca de 1,2 milhões. Então, o que deveria, se o jogo começasse 0-0, se hoje começasse o fundo, eu deveria pagar 550 mil. Mas não, a gente assumiu. Ano passado estava com os 550 mil, mais 1 milhão e 200 de parcelamento e mais 600 mil de amortização da dívida. Então, são milhões e milhões de reais. Então, a gente fez uma ação muito grande, recebeu a reforma da Previdência na íntegra, fez alguns ajustes e graças a todos esses ajustes a gente resolveu, porque o fundo em 20 anos ia quebrar. O servidor daqui 20 anos não ia ter mais aposentadoria. Literalmente isso, o município ia entrar em insolvência, porque ia quebrar o fundo. A pessoa não ia ter mais dinheiro, não ia ter onde tirar mais o dinheiro para pagar a aposentadoria. Então a gente fez uma série de reformas, uma série de ajustes, né? E esses ajustes, eu acredito que esses ajustes aqui, nossas ações fiscais, nossas ações da saúde, né, que deram a causa para esse prêmio, né? E com esses pressupostos, como eu falei, a gente pôde fazer as boas políticas aí e de fato mudar a vida das pessoas. Genial, prefeito. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder conhecer melhor o teu trabalho e também divulgar, né? Porque eu acho que uma boa gestão nossa, trabalhista do PDT, eu acho que merece ter essa visibilidade e esse reconhecimento do nosso partido, do PDT. E aproveitando, eu quero te pedir, considerando esse contexto que a gente está de ano eleitoral de 2022, e teve uma baita de uma campanha, né, do Tribunal Superior Eleitoral para incentivar que os jovens tirassem o título. E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve
esse aumento de mais de 40% do número de eleitores na faixa etária, principalmente dos 16, 17, 18 anos, que vai votar pela primeira vez. Como um exemplo de prefeito jovem, que se elegeu vereador com 27 anos, hoje é prefeito aqui de Parobé, a política tem sido muito desacreditada, né, nos últimos tempos. Mas como tu começou o nosso café comentando que é por meio da política que tu pode transformar a vida das pessoas. Isso, né? é o único caminho. E nesse sentido, a participação do jovem na política, que mensagem tu deixaria? A mensagem que eu deixo é que a caneta é mais forte que a arma. Tem muito mais força, muito mais poder. Uma caneta é infinitamente mais forte que uma arma. E pedir, eu tenho as minhas convicções, e nem sempre o que a grande massa pensa, nem sempre o que os colegas da gente pensam é o que a gente deve pensar. Eu acho que, eu tenho certeza, né, como tu falou, que não a política, eu gosto de tratar como uma administração, né? A administração pública é a única maneira que o político, a pessoa que está investido do cargo, seja de legislador, seja de executivo, ela tem para efetivamente mudar a vida das pessoas. De fato, ela pode ser usada, uma ferramenta ela pode ser usada para fazer diversas coisas. E a política é a melhor delas. Então, a gente vive num estado democrático, nós somos uma democracia ainda jovem. A democracia, por pior que muitas vezes pareça, por algumas alienações que a gente escuta, algumas aberrações que a gente escuta de algumas pessoas ignorantes. E quando eu falo ignorante, eu não estou falando assim com uma mácula da palavra, estou falando ignorância no sentido de não saber. Tem gente que escuta qualquer coisa e repete aquilo sem o mínimo de propriedade. Eu só queria pedir para cada para cada jovem, que o futuro do Brasil está na nossa mão. Que não seja alienado, que estude a história. Quando falarem para vocês sobre ditadura militar, vão lá e pesquisem o que foi a ditadura militar. Quando falarem para vocês o que é democracia, vão lá e pesquisem o que é democracia, os países desenvolvidos, né? E que escutem. O que eu peço é só para escutarem os candidatos. Eu tenho as minhas preferências, né, partidárias, e as minhas preferências partidárias, eu não sou alienado partidariamente, tá? Não sou. Se eu entender que o candidato do meu partido ele não tem qualificação, eu não voto nele. A direção pode até me cobrar, mas não voto. Mas hoje, eu não vou citar nomes aqui, mas se eu não tivesse filiado ao PDT, eu votaria nos candidatos do PDT, porque são os mais preparados. Eu peço assim, que cada um analise o candidato, não pelo índice que ele está nas pesquisas. Pesquisa não ganha eleição, se pesquisa ganhar essa eleição, não precisava ter eleição. Nós ia contratar só a pesquisa, né? E deixava as urnas guardadas. Então, assim, que escute todos os candidatos, sem nenhum. Eu falava isso ontem na reunião da coordenadoria dos Sinos. Escutem todos os candidatos sem nenhum pré-conceito formado, ainda mais se o conceito formado foi de um alienado, né? Então, a gente vive hoje um momento de raiva, né, de polarização. É tudo anti alguma coisa. Eu não sou verde porque eu sou verde porque eu não quero ser vermelho, eu sou vermelho. Não, tu tem que ser aquilo que tu é pela convicção de ser, não porque tu quer ser contra algo, né? E é momento de discutir economia, sim, é momento. Não vamos deixar para discutir economia depois que ganhar a eleição. Nós temos que discutir economia agora, porque é muito difícil, é muito fácil tu ser isso. Eu sou agro, eu sou isso. Claro que tu é agro. O cara não vai ser agro, tá R$12 o litro de azeite como é que o agro não vai estar feliz? E eu sou a favor do agro também, entendeu? Mas tem gente que não tem dinheiro para comer, gente. Para aí, entendeu? Então vamos parar e sem alienação, vamos analisar as coisas como realmente funciona. Não vamos lá e pesquise como é que funciona a composição do preço do combustível. Com 5 minutos de pesquisa ali o senhor Google nos dá, né, essa mentira que nos pregam aí da Petrobras, que está na mão de governador, tá? Tem assim de combustível. Então, tenho acesso à informação. Do meu tempo de guri, tinha aquelas enciclopédias lá, como é que é? Era difícil. Agora, no nosso tempo, o Google ali, né, vamos num site imparcial e vamos pesquisar como é que funcionam as coisas, né, deixar de lado essa euforia, esse anti alguma coisa, e vamos pesquisar quem é o melhor candidato. E depois não adianta chorar, né? Depois que votou errado, não adianta chorar, vai ter que aguentar 4 anos na mão dessa gente, não adianta querer dar golpe, viu? A democracia tem que ser respeitada. Votou mal, aguenta os 4 anos e espera mais 4 anos para votar certo. Genial, Vitor. Ontem eu estava numa reunião do Movimento Negro, do PDT, e eles fizeram uma citação de um ditado africano que diz assim: quando 2 elefantes brigam, quem mais sofre é a grama. E eu acho que aqui tem a receita para cuidar muito bem da grama, né? Pois é.
É isso que eu falo, a gente tem que escutar sem um preconceito, né? Escutar, né, com neutralidade, analisar quem que é o melhor candidato e... Não posso pedir voto, né? Mas então, votar com consciência. É Obrigado, isso. prefeito. Obrigado, Zine, mais uma vez pela oportunidade da gente estar podendo mostrar a nossa cidade aí, a gente está sempre à disposição, fica de portas abertas e fica muito feliz de vocês estarem aqui, toda a equipe de vocês que está aí, toda a minha equipe que está participando também, graças a eles que é o sucesso da nossa administração. Eu sou só mais uma peça na engrenagem, muitas vezes eles são mais importantes que eu e eu acabo aparecendo, então todas as ideias a gente constrói aqui, a gente dialoga e eu devo a cada um deles o sucesso da minha administração, todos os secretários. Eu sempre digo que muitas vezes a senhora lá que faz a comida para as crianças, o trabalho dela é tão importante quanto o meu, né? O carinho, o cuidado, a atenção que ela tem que ter, muitas vezes é mais importante que o meu. Se ela fizer alguma coisa errada, ela é objetivamente uma criança. Então, o trabalho de todo mundo se equipara. Eu, o prefeito, não sou mais importante que ninguém, né? Então, a gente deve esse carinho, esse respeito, e eu sempre levo para os colegas, né, servidores, independente de ser cargo de comissão, processo seletivo, concursado, que nós somos pagos pela comunidade, né? E eu não sou o chefe deles. Eu sempre, quando faço reunião, falo, ó, tá vendo? Tem alguém passando na rua, você tá vendo aquele tiozinho de bicicleta lá, que acordou às 5 horas para trabalhar, ele que paga teu salário, não sou eu. Então, a gente tem que respeitar eles, atender bem eles e sempre ter em vista esse bem comum da nossa comunidade. Na prática, não na conversa, porque de conversa o nosso povo tá cheio. Tá bom? Obrigado.